graças a Deus. Não pode. Graças e paz, irmãos. Nós chegamos aqui em Tibiriçá e estava começando a chover. E agora deu uma parada que os irmãos estão começando a chegar, né? Louvamos a Deus porque eu ainda não estou 100% e não poderia tomar chuva. Mas nosso Deus é bom, né? O ônibus chegou antes da chuva. Então nós louvamos ao Senhor. A irmã Maria não veio hoje, acabou chegando um pouco tarde da casa da irmã dela. E ela está com medo de estar com gripe também, né? Então ela falou, é melhor eu não ir, né? Então tá bom, mas vamos louvar ao Senhor, agradecer a Ele, né? Hoje continuamos o nosso estudo. E antes do estudo vamos orar ao nosso Deus e pedir em favor das vidas, né, que estão necessitadas. Hoje eu tenho que incluir a minha sobrinha Monique, lá de São Paulo, filha do meu irmão Elias, que ela testou positivo para o Covid. E ela tem uma nenenzinha novinha que ainda mama, né? Então não tem jeito, tem que ficar com ela no quarto. O outro menino é mais velho, então dá para ficar separado, né? Mas a nenenzinha está com ela, ela está muito temerosa. E eu falei com ela hoje à tarde, eu falei, vamos crer que o Senhor pode livrar, né? Pode livrar tanto a criança como também já trazer a cura sobre a vida dela. A Jéssica, nós falamos agora há pouco no grupo, né? Ela não está bem e já fez 2 testes de Covid, deu negativo. Ou seja, a gripe forte mesmo, né? Essa tal de influenza aí está dando trabalho. Mas cremos que o nosso Deus é poderoso para também trabalhar na vida da Jéssica para que ela fique bem, né? Amanhã ela amanheça bem e possa cuidar dos seus afazeres. Louvamos ao Senhor porque Ele é bom. Também quero pedir a Ele em favor da vida do meu irmão Benê, que precisa passar aí por algumas situações, né, clínicas. Então nós oramos a Deus para que Deus seja com ele. A minha irmã Madalena está um pouco melhor da gripe também, mas pegou a gripe forte. E o meu irmão Elias ainda persiste muita tosse. Hoje a tosse ela diminuiu muito, mas ainda estou tossindo bastante, né? Um pouco antes de eu sair com o ônibus em Bauru, começou a me dar uma crise de tosse. Falei, meu Deus, será que eu vou chegar lá e não vou conseguir realizar o estudo? Mas pela fé nós viemos e eu creio que Deus vai nos dar graça, né? E com certeza nós vamos poder estudar um pouquinho da palavra de Deus aí ao nosso coração. Tá certo? Uma coisa. Seu sobrinho? Acho que uma bola veio fechou ele, tá? Agora esperar que Deus faça um milagre. Recém-nascido, ele é. Recém-nascido. Cirurgia no coração. Não é fácil não, né? Mas cremos que nosso Deus é tremendo, é maravilhoso. Muitas vezes nós ficamos tristes por as coisas não ocorrerem da forma que nós imaginamos, mas nós temos que entender que é o trabalho de Deus, né? Ele é o dono, Ele é o Senhor, Ele é o que comanda e governa todas as coisas. Mas a nós cabe clamar e pedir por socorro, pedir por cura, por libertação, e é isso que nós vamos fazer, né? Também continuamos em oração em favor da vida da irmã Maria, a Maria Jorge, a irmã Sônia, a irmã Joana, a Jéssica, nós falamos agora um pouquinho, né? E para que Deus entre com providência, porque a situação está tão difícil. A gente não sabe o que é gripe, o que é Covid, o que é tudo misturado, a gente não sabe mais nada. As pessoas que foram vacinadas continuam pegando o Covid. Então, mas nós nunca confiamos em vacina, né? Nós confiamos em o nome do Senhor Jesus.
e isso que é importante. Nós vamos orar ao Senhor, pedir ainda pela vida do Eduardo, que está em recuperação, está melhorando a cada dia, e também pedir a Deus em favor da vida da família do pastor Samir, né? Eles mudaram antes de ontem. Na segunda-feira eles fizeram a mudança para Tietê. Que o Senhor os guarde, que o Senhor direcione os passos de cada membro daquela família, agora nessa nova etapa que eles vão viver. Cleide, faz uma gentileza para mim. Só dá uma olhada aqui para ver se eu foquei direito, por favor. Primeiro eu foquei, depois eu vim aqui. Estou bonito? Então tá bom. Tá certinho. Maravilha. Eu vou só fazer a oração, depois eu vou pegar o microfone para ficar mais fácil. Vamos orar então ao nosso Deus. Soberano e eterno Deus, Pai bendito, amado e eterno que estás nos céus. Nós, primeiramente, queremos te render graças, Senhor, porque Tu és bom. Até aqui o Senhor nos tem ajudado, até aqui o Senhor nos tem orientado, o Senhor tem nos guardado. E se estamos aqui, é porque o Senhor está sempre conosco. Por isso te agradecemos, ó Deus. Não sabemos mais no que confiar. Todas as pessoas que foram vacinadas continuam correndo risco de pegar essa doença, mas nós sempre faremos menção do Senhor, porque o Senhor é o único que pode nos ajudar. O nome de Jesus Cristo é o nome que tem todo o poder, e é por isso que nós clamamos ao Senhor no nome de Jesus Cristo. Que todos esses nomes que nós colocamos aqui, Senhor, seja qual for a enfermidade, alguns ainda estão por fazer, Senhor, testes de Covid, mas nós queremos declarar a cura, declarar libertação, declarar transformação, declarar guarida, Senhor, pelas Tuas mãos, através do poder do nome de Jesus Cristo. Eu quero Te louvar, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Pai, cada vida que nós mencionamos aqui, que o Senhor possa estar entrando com uma ação sobre a vida deles, trazendo cura e libertação, restauração de vida, Senhor, para a glória e honra do Teu nome, do nome de Jesus Cristo. Nós clamamos assim e Te pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude nesta noite, para que possamos ministrar a Tua palavra. Eu peço ao Senhor que nos ajude, não deixa que eu venha começar a tossir, mas que o Senhor nos dê graça, para que possamos juntos com os nossos irmãos estudar a Tua palavra, Senhor, que é o mais importante para a nossa vida. Por isso te louvamos, te glorificamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podem assentar? Deixa eu só pegar aqui o microfone. O texto que nós vamos trabalhar hoje está na carta de Romanos, capítulo de número 8. Então é nesse texto que a gente vai trabalhar hoje, se Deus assim permitir. Vamos iniciar com ele. Tá certo? Nós, semana passada, finalizamos uma leitura. Então hoje nós iniciaremos capítulo 8 de Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Paulo escreve aos Romanos e principalmente aos judeus, né? E ele vai levar uma palavra um pouco mais direcionada, por ser também judeu, por ser também, por ter sido, né, na verdade, foi o passado do apóstolo Paulo, fariseu. Então, ele tinha não só convicção no que falava, mas conhecimento na lei que regimentava o povo judeu, o povo de Israel. Então, Paulo ele vai trabalhar com uma síntese mais forçada sobre a vida desses irmãos, desses judeus, principalmente aqueles que estavam iniciando a sua conversão. Então vamos lá, vamos começar a partir do capítulo 8, versículo 1, né?
aos Romanos, ele vai dizer algo que é muito conhecido, muito lido, que é o versículo 1 que diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Na NNA, que é a mais nova versão do João de Almeida mesmo, mas ela é um pouco mais fiel ao texto hebraico e grego. Ele diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Ele diz a mesma coisa, né, nessa tradução, mas nós já conseguimos entender um pouco diferente. Quando nós lemos a normal, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa tradução ela ficou um pouco fraca, né? Um pouco sem conteúdo. Mas como assim? Não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então ele, nessa nova tradução, ele diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo livrou você da lei do pecado e da morte. Então fica mais fácil para nós entendermos. Se nós continuarmos a trabalhar em questão de lei, querer cumprir os mandamentos da lei para ser salvo, nós continuaremos debaixo da condenação. Mas, ele diz, a lei do Espírito, o Espírito da vida, que em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Lembramos que nós ainda estamos falando de regeneração, né? Novo nascimento. Então, lembrando que quando as pessoas ainda persistem em querer falar: olha, mas é necessário que a gente cumpra os mandamentos de Deus, joga-se um fardo sobre a vida da pessoa para que ela faça alguma coisa para alcançar a salvação. Isso é totalmente impossível. É impossível que nós façamos alguma coisa e nos garanta a salvação. Porque é necessário cumprir toda a lei, sem errar uma vírgula. E nós não conseguimos fazer isso, né? Paulo, em outro texto, ele vai dizer: miserável homem que sou, quem vai livrar minha alma da morte? Por quê? Porque eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Eu não consigo fazer o bem. Olha só o que ele fala. O mal que eu não quero praticar, esse eu acabo praticando. Quem é que vai livrar minha alma? Não tenho o que fazer, estou condenado, estou morto, estou perdido. Mas aí ele conclui dizendo assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o reconhecimento da salvação pela graça, porque eu não consigo cumprir a lei. Uma coisa tão simples que é fazer o bem, nós não conseguimos. Nós não conseguimos em todo o nosso dia a dia praticar o bem. Tem horas que a gente está ajudando pessoas, a gente fala assim: eu não vou ajudar não, muito folgado. Está querendo, né, se escorar em mim. Pelo amor de Deus, também não é assim. E a gente fica lamentando, a gente fica bravo, a gente tem uns que até já concluem mais coisa, né? Eu sou crente, mas não sou tonto, de ser tonto dos outros. Porque a gente tem a dificuldade de fazer o bem. E um outro texto bíblico diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, o que acontece? Peca. Então, olha só, eu fico imaginando minha vida hoje. Eu adulterei? Não. Glória a Deus, então não pequei. Eu prostituí? Não. Glória a Deus, eu não pequei. Eu menti? Não. Falei mal de alguém? Não. Enganei alguém? Não. Oh, que maravilha, um dia sem pecar. Puxa, mas quando eu passei lá na frente da Tanger, tinha um paralítico lá e ele pediu uma esmola. E eu não dei. Eu passei direto. Eu não vou dar dinheiro para esses caras. Sabe fazer o bem
e não faz. Não é problema meu. É óbvio que eu estou colocando aqui um paralítico, irmão. Uma pessoa que está com deficiência física, que sabemos que há uma dificuldade muito grande para conseguir amparo, emprego, não é? Então, esses nós devemos dar esmolas. Isso é uma esmola. Agora, não esses moradores de rua, esses nóia que fica por aí, pediram dinheiro. Isso eu sou totalmente contra a dar dinheiro na mão dessas pessoas. Porque o que ele vai fazer? Ele vai comprar droga, ele vai comprar bebida, ele vai comprar os famosos corotinhos, né? Que cada dia a empresa que vende as bebidas, ela facilita mais a embriaguez do povo, né? Então agora tem o corotinho, não sei nem quantos ml que é aquilo, mas rapidinho, baratinho, o cara compra aquilo. Acho que não deve ser R$2, sei lá quanto é, mas deve ser por aí, né? Então, quanto? Eu acho que não. Eu acho que deve ser R$2, R$1,99, facinho. Então você pega uma nota de R$2, que é a menor nota que nós temos hoje, aí você dá de esmola para um morador de rua, ele vai lá, entra em qualquer lugar, ele acha um corote daquele. E ele vai encher a pança, vai encher o pote, e vai se embriagar. E a gente ali, nesse caso, não está fazendo bem. A gente está fazendo mal porque está contribuindo para que aquela pessoa continue no vício, né? Então nós temos que ter sabedoria. Ah, sim, isso, muito bem colocado, né? Existem alguns que geralmente ele fala para você, não estou pedindo dinheiro, mas você pode comprar um salgado para mim? Aí a gente vai e compra o salgado, né? Esse dia o cara falou assim para mim, eu não estou pedindo dinheiro não, eu não quero dinheiro. Eu falei, ok, eu não gosto de pedir dinheiro, mas eu estou com fome. Eu falei, tá, então eu vou comprar alguma coisa para você comer. Não, mas é que eu vou não sei aonde aí, e lá tem uma comida barata, então se você me der R$5, eu falei, não, você falou que não ia pedir dinheiro, você está pedindo dinheiro, né? Não, mas não é para... Eu falei, cara, é dinheiro, você entendeu? E R$1 custa lá no Bom Prato, né? A Maria esse dia estava lá na sala, um morador de rua bateu palma, ela foi atender, aí ele pediu comida, mas era 11 e pouco. Ela falou, cara, eu não tenho, estou fazendo ainda. Aí ele saiu xingando, tudo que até não. Né? Eu até já contei para os irmãos uma vez, né, sobre um camarada que, por volta das 7 da noite, ele passou em casa. E a gente tinha saído. A gente trabalhava em mercado naquela época, e a gente chegava às vezes 6, 6h30. Aí a minha esposa foi, né, tomar um banho e preparar a janta. Aí o cara pegou e bateu palma no portão. Aí eu fui atendê-lo, ele falou assim, eu morava no centro, lá no alto da cidade, perto do SESI. E ele disse que estava vindo da Falcão. Eu estou vindo da Falcão, estou com muita fome, cara. Você não arruma um prato de comida para mim? Falei, cara, a comida ainda não tem, minha esposa está fazendo. Aí ele me disse assim, o que essa mulher faz que não faz janta uma hora dessa? Irmão, se eu estou com um pedaço de pau, eu ia pregar nele, não para ele. Né? Então, são situações que às vezes nos faz falar, eu não vou ajudar mais ninguém. Não, não é assim, né? Mas se nós analisarmos com carinho, nós sabemos quem realmente necessita de ajuda e é necessário que façamos o bem, porque se não fizermos o bem, nós pecamos. Então hoje eu não fiz um pecado que a gente pensa nos pecados fortes. Né? Não existe pecado forte ou fraco, existe consequência, forte ou fraca. Né? Então, e muitas vezes a gente simplesmente não faz o bem, né? E acaba pecando. Então, é isso que a questão da graça, Paulo vem trazer de uma forma até diferente para esses judeus, para que eles consigam entender, porque o judeu continuava dizendo, olha, não, eu para ter salvação, eu preciso cumprir a lei. E muitas vezes o cara até que cumpria algumas coisas da lei não, dos 10 mandamentos, né? Cumprir algumas coisas dos 10 mandamentos, os piores, né? Não matarás, não roubarás, tal, não. Agora, e cobiçar a mulher do próximo? Isso aí passava batido.
Tanto que, quando Jesus estava no seu ministério, capítulo 12 de Mateus, Jesus pega e fala a respeito, né, do divórcio. Ele fala assim: vocês são hipócritas. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se no teu coração você cobiçar a mulher do próximo, eu te digo, já pecou. Porque Deus não julga pecado. Deus julga o pensamento, a projeção do pecado. Quando eu estou conceituando o pecado no meu coração, o julgamento de Deus vem sobre isso. Por que Deus vai julgar o ato do pecado? Cometeu sim ou não. Agora, a intenção do pecado é que Deus julga. E é por isso que Jesus falou dessa forma. Então, se no teu coração, né, hoje a gente vê tanta gente falsa, irmão. Tanta gente que bate nas nossas costas, fala: ô pastor, mas o senhor é uma bênção, um homem de Deus, e papapá. Mas por trás, Ismael não vale nada, Ismael é assim, Ismael é assado. Fala então para a pessoa, porque pelo menos você não peca. Porque quando você está maldizendo alguém longe dele, que ele não pode se defender, você está julgando, você está falando mal, automaticamente é pecado. Agora, não é pecado eu chegar para a irmã Cleide e falar: não gostei da tua comida, é ruim, estava sem sal, tinha muita pimenta, porque eu estou sendo sincero, e eu não estou falando isso para deixar ela ruim. Eu falo: põe um pouquinho mais de sal que eu volto a comer na tua casa. Mas eu não comi ainda na casa da irmã Cleide, viu, irmãos? Estou esperando em Deus, né, que esse convite venha logo. Porque eu já sei que ela cozinha bem. Então eu preciso tirar a prova, né, para ver se realmente é isso. Então já experimentamos a comida da irmã Dita, muito boa, da irmã Neuza. Falta agora da Eliane, falta da Cleide, né? E vamos esperando em Deus aí, tá certo? Então ele é fatídico em dizer: gente, olha, não existe mais nenhuma condenação para vocês que estão em Cristo. A diferença é essa, irmãos, estar em Cristo. A pessoa que não é regenerada, ela não está em Cristo. Mas ela é crente há muito tempo, é pastor, é membro, é músico, é cantor, é missionário, é uma série de coisas. Mas se não nasceu de novo, ele não entra no reino. Lembra que nós vemos isso? Aquele que não nasceu de novo, Jesus disse para Nicodemos: primeiro, não pode entrar no reino de Deus. E depois Jesus fala: se não nascer da água e do Espírito, não pode viver ou estar no reino de Deus. Então o camarada está na igreja. Estar na igreja não significa estar no reino de Deus. Pessoa vem, tem pessoas que vêm na igreja, parece ser o melhor cristão que aquela igreja tem. Mas quando ele sai da igreja, a boca dele é um sepulcro. Não é? Só sai palavrão. Aí ele vai para as drogas, vai para a bebida, vai para os bares, para as boates, para os botecos. Como? Se a pessoa está em Cristo, independe de estar na igreja, porque o problema nosso não é ser santo, salvo, fiel na igreja, é no mundo. Então eu preciso mostrar o reino de Deus no mundo. Eu preciso que o mundo, do jeito que está escuro lá fora, o mundo olhe para mim e veja a luz de Cristo brilhando na minha vida. Aí eles vão dizer o quê? Aquele camarada tem a luz de Cristo. Então ele sabe por onde está andando. Ele não erra os seus passos. Ele não pega em qualquer coisa, não cai em buraco, não tropeça. Porque a luz de Cristo alumia o seu caminho. Salmo 119. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra, ó Senhor. E de novo, quem é a palavra de Deus? Cristo. Cristo é o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Cristo é a palavra de Deus. Então é necessário que haja regeneração, haja novo nascimento, porque senão não tem como fazer nada. Se estamos em Cristo, nova criatura somos. Se não somos novas criaturas, continuo a praticar as coisas velhas, eu não estou em Cristo, e a luz do Espírito Santo de Deus, enviada por Cristo,
não está na minha vida. Eu posso cantar, orar, profetizar, curar, fazer um monte de coisa. Fazer um monte de coisa. A Bíblia não diz que isso dá salvação para ninguém. O que nos garante salvação é ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Tá certo? Alguma pergunta? Ô Natasha, depois faz uma gentileza para mim, de vez em quando dá uma olhadinha aqui só, se tem alguma pergunta. A Bianca não veio hoje ainda, né? Então vamos lá. Versículo de número 2. É o que nós concluímos. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Versículo 3. Tem alguma coisa? Não? Então beleza. Maravilha, muito obrigado. Portanto, o que era impossível à lei, o que era impossível à lei? Salvar a humanidade. A lei veio para salvar? Não, a lei veio para mostrar o pecado, para condenar o pecado. Mas a lei é incapaz de salvar. Mas e assim, por que Deus enviou a lei então? Deus enviou a lei porque o povo estava vivendo em pecado e para eles estavam vivendo correto. Então foi necessário que Deus fizesse a lei, mostrasse aos homens para falar: vocês estão em pecado, vocês estão errados. Agora, no Velho Testamento, como era que fazia para que as pessoas se purificassem dos seus pecados? Então era todo aquele ritual de trazer um animal até o sacerdote, e ele matava, imolava esse animal, né? Dependendo da situação, eram 2 animais, né? Geralmente quando era a congregação, então ele pegava 2 animais, matava um, e com o sangue daquele que ele matava, ele manchava, sujava aquele outro animal, e soltava ele no deserto. Se porventura Deus não expiasse o pecado daquela congregação, aquele animal retornava. E quando retornava, ele estava indicando: tem pecado que Deus não perdoou e vai haver condenação. E havia mesmo, né? Na época Deus matava, porque era assim que ele tratava. Então, não segue as leis de Deus, é povo de Deus, tem que seguir. Não quer seguir? Então, como diz o Cláudio Duarte, morre, miserável. Morre. Porque não quer cumprir a lei de Deus. Certo? Mas a lei, ela vai apontando para Cristo. Quando nós começamos a estudar sobre a lei, que não é só os 10 mandamentos, nós começamos a entender que ela está apontando para Cristo. Por quê? Porque é necessário que um homem cumpra toda a lei. E aí vem Jesus Cristo, para cumprir a promessa que Deus fez lá no Jardim do Éden, para Adão e Eva. Quando ele diz para ela, muito obrigado, minha irmã. Quando ele diz para Eva, olha, da tua semente nascerá um, é só um, nascerá um, que pisará a cabeça da serpente. E ele livrará o povo do seu pecado. Irmão, esse negócio, sabe, tem igrejas aí que trabalham, sabe, assim, animando o povo, pisa na cabeça do diabo. Tem até umas músicas, né? Pisa na cabeça do diabo, pisa na cabeça do diabo, pisa na cabeça do diabo que você é vencedor. Não. Se a gente for pisar na cabeça do diabo, ele engole o nosso pé, a nossa perna, o nosso corpo, ele destrói a gente. O único, só existe um, Deus falou, nascerá da semente da mulher um homem que pisará a cabeça da serpente. Então é Jesus Cristo que ele está falando. Agora em Cristo Jesus, eu me torno vencedor, ou mais que vencedor, porque não sou eu que vou garantir vitória. Não sou eu que vou correr para cumprir a lei, mas Cristo cumpriu a lei, tornando-se maldito em nosso lugar, levando sobre si todos os nossos pecados e assim nos redimindo com o seu sangue. Então, quando eu sou orientado pelo Espírito Santo a crer nesse Jesus que fez esse processo
de acabar com o poder do diabo sobre as nossas vidas, nos tirar o pecado das nossas vidas, lavando com o sangue inocente, automaticamente eu agora passo a ser uma nova criatura. Então não vem das nossas condições. Mas geralmente quando a gente fala isso, eu não vou falar aqui de eleição e predestinação, não é o assunto, mas muita gente fala assim, mas então peraí, se é Deus que nos salva, então eu posso fazer o que eu quiser na minha vida. Posso pecar e tal, já estou salvo mesmo. Mas não é assim que funciona. Nós estamos vendo aqui que ele diz, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aqueles que estão em Cristo Jesus, o que acontece com ele? Que não andam segundo a carne, mas segundo a lei. Porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Então é o que nós falamos agora há pouco. Tem pessoas que se dizem cristãos, acham que são eleitos e inundam no pecado. Nunca foi eleito, nunca foi escolhido. E não sei se vai ser, não posso falar. A Bíblia não nos dá direito para isso. Mas aquele que é de Cristo, ouve a voz do Espírito Santo. Aquele que é de Cristo, segue a orientação do Espírito Santo. E em nenhum momento da nossa vida, o Espírito Santo vai falar assim, Cleide, hoje é quarta-feira, amanhã, quinta, você está liberada para pecar. Tá bom? Porque você está na carne, a carne é pecaminosa, então amanhã eu vou tapar os meus olhos e você peca, e depois eu te regenero novamente. Não tem isso, irmão. Não tem isso. Então nós vamos falar um pouco de responsabilidade. E isso nós temos. Aquele que é de Cristo, ele tem a responsabilidade de buscar uma vida separada. A santificação, quem faz na nossa vida? Espírito Santo. Dia após dia, momento após momento. É um processo. E sem essa santificação, a gente não vê a Deus. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler dessa tradução mais nova. Qualquer coisa que ficar divergente aí vocês não entenderem, vocês me falam. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez. O que foi? Essas irmãs que são uma benção, né? Eu penso que aconteceu alguma coisa. Então, isso Deus fez. O que Deus fez? Enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne. Estão conseguindo acompanhar? Finalizamos o versículo 3. Versículo 4 agora. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, porque não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Então agora, Paulo começa a mostrar que aquele que é regenerado, aquele que é de Cristo, aquele que vive pelo Espírito, ele tem uma vivência diferenciada. É diferente a situação. Ele não pende para as coisas do pecado, mas para as coisas espirituais. Aquilo que nos traz a garantia de salvação. Então o homem ele tem a responsabilidade de buscar conhecimento na palavra de Deus, de buscar conhecimento no Espírito Santo de Deus. Aí nós lembramos do que acontece em Atos capítulo 2,
na descida do Espírito Santo. Naquele dia, naquele momento, o dia era a comemoração do Pentecoste. Então, de repente, o Espírito Santo desce sobre aquela congregação. E estavam ali 120 irmãos orando. Irmãos de diferentes modos. Estavam também os 11 discípulos, né, os 11 apóstolos. Os 11 apóstolos não, né? Vamos dizer os 11 discípulos. Porque apóstolo não é os 12 discípulos. Então, o Espírito Santo desce como um vento veemente, impetuoso, enche toda a casa e distribui sobre eles línguas repartidas como que de fogo, né? Derrama sobre eles o dom de falar em línguas, mas o dom de falar em línguas diferenciadas, línguas que há no mundo, desde lá da Torre de Babel, quando Deus confunde a língua do ser humano. Então apareceu variedades de línguas. E é isso que acontece. Eles começam a falar nas línguas de todos aqueles que estavam em Jerusalém, porém não estavam dentro do templo, mas do lado de fora do templo. Mas a ação do Espírito Santo acontece para que eles sejam cheios do Espírito. E sendo cheios do Espírito, os 120 saem de dentro da congregação. E aí, quando o povo diz que eles estão bêbados e tal, lembra dessa história? Aí Pedro é o primeiro a se colocar de pé, e ele vai dizer assim, varões, irmãos, e ele faz ali a sua primeira pregação. Pedro era um homem sem estudo nenhum, então Pedro não tinha conhecimento das Escrituras por leitura, mas ele tinha conhecimento por áudio, por audição, por fala, pela oratória, que era o que mais se valia naquela época. Com a unção do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo na vida de Pedro, Pedro ficou totalmente com conhecimento suficiente para, na língua daquele povo lá, falar o que eles necessitavam. Como não era só Pedro que falava, isso é particular meu, eu fico imaginando, porque eles estavam todos falando, cada um numa língua. Talvez, o Espírito Santo usou todos os 119 para transmitir a mesma mensagem que Pedro estava transmitindo, para que fosse ouvida nessas 120 línguas que estavam do lado de fora do templo. Isso é um pensamento meu, né? Lendo esses textos e buscando conhecimento nesses textos, porque muitas pessoas foram evangelizadas, e aí um deles vai dizer assim, quem são esse povo? Não é da Galileia? Não é o povo pobre? Como que eles estão falando inglês, francês, castelhano, alemão, árabe, chinês, francês já falei, 120 línguas diferentes eles estão falando, e nós estamos ouvindo as maravilhas de Deus através deles. Então não era só Pedro, mas a Bíblia mostra a pregação de Pedro. Por isso que eu tenho para mim que aquelas 119 pessoas, aqueles 119 discípulos, talvez estivessem repetindo o que Pedro falava. E Pedro começou a falar com eles desde Gênesis. Desde Gênesis. Falou a respeito do pecado, a respeito de Noé, a respeito de Abraão, a respeito de Isaac, de Jacó, de José, da libertação através de Moisés do povo no Egito, os livramentos de Deus no deserto, até que ele chegasse à beira do Rio Jordão, e aí vem Josué e assume o lugar de Moisés, que Deus o tira, e aí Josué leva o povo a conquistar essa terra, e ele vem falando, e ele vai dizer, não dizia os profetas, porque o povo conhecia a lei, o povo conhecia o Torá, que era a Bíblia do Antigo Testamento, o texto do Novo Testamento. Pedro faz uma resenha, um resumo de tudo o que aconteceu no passado, as maravilhas de Deus, e o povo fica perplexo. Ele fala assim, não, como que a gente está ouvindo as maravilhas de Deus dessa forma, sendo que eles são pobres, não têm conhecimento, não têm escolaridade. E aí eles, tocados pelo Espírito Santo,
eles começam a se converter. E naquela pregação, quase, eu não lembro se é 3.000 ou 5.000, eu sempre, a primeira e a segunda, uma é 3 e outra é 5.000, depois vocês confiram lá em Atos 2, foi o que aconteceu. Então, esse conhecimento, buscar em conhecer o Espírito, é necessário que nós venhamos fazer. Eu pego a Bíblia na minha casa, eu pego a palavra de Deus, oro ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo me oriente nesta palavra, me ajude nesse texto para que eu compreenda. E aí nós começamos a ler e o Espírito Santo começa a esclarecer no nosso coração. Esclarecer tudo isso. E aí nós começamos a entender aquilo que Deus está falando. Porque é necessário que pela palavra nós venhamos a viver uma vida digna, uma vida limpa, uma vida direcionada pelo Espírito. Então, este é a busca do conhecimento. E isso é responsabilidade de quem tem o Espírito de Deus. Aí uma vez falaram assim para mim, pastor, eu não gosto de ler a Bíblia. Eu não sei, eu não gosto de ler, eu não gosto de ler. Mas Bíblia, então, eu leio, não entendo nada, então desisti. Eu falei, é porque você não é de Cristo. Aí ele tomou um choque, né? Peraí, tá me tirando? Eu lembro até hoje. Tá me tirando? Falei, tô tirando. Porque aquele que é de Deus, ele é orientado pelo Espírito. Se ele não souber ler, se ele não tiver a leitura, é capaz do Espírito Santo ensiná-lo. Que eu já ouvi alguns testemunhos, né? Olha, eu não fui na escola, não tive condição nunca de ir na escola, mas como é que você sabe ler? Aprendi a ler na Bíblia. O que é isso, irmão? Conhecimento? Essa é ciência humana? Não, Espírito Santo. Ele tinha tanto interesse em ler a Bíblia e não tinha leitura, talvez não tivesse ninguém por perto para ensinar, o Espírito Santo fez a vez e o ensinou a ler. Aí ele lia a harpa e começou a ler outras coisas, mas primeiro a palavra de Deus. Então, o que Paulo está querendo nos mostrar é isso. Se você, lá no primeiro versículo, se você está em Cristo Jesus, não tem mais nenhuma coisa que te condena. Mas eu não peco hoje? Acabo não pecando amanhã? Não vou cometer pecado ainda? Vou, porque a minha carne é pecaminosa. Eu não consigo me livrar. Opa, chegou um besouro aqui. Não consigo me livrar desse pecado. Mas é o sangue de Jesus Cristo que me garante a purificação dos meus pecados. Não é por mim. Não é por mim. Não tem nada que eu faça para me livrar dos pecados. Agora, a responsabilidade que eu tenho de buscar a palavra de Deus, buscar em oração o Espírito Santo de Deus, e isso é minha responsabilidade, e eu serei cobrado por isso se eu não fizer. Tá certo? Então, Paulo nos explica isso. Versículo de número 5, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para a carne. Então, o camarada que não tem Cristo, não tem o Espírito Santo, ele peca numa normativa, é normal para ele. Sabe? Como é normal a gente beber água. Tem alguma coisa? Então tá bom. Então, aquele que é do Espírito, aquele que é de Deus, aquele que é orientado pelo Espírito, ele já não anda mais segundo a carne, ele já não busca pecado. Pecado na vida dele é consequência da fraqueza da carne. Mas enquanto ele pode, ele está de pé, se afastando do pecado. Se eu sou um camarada que fui alcoólatra, então eu sei que se eu passar perto de bebida, eu vou acabar bebendo, vou acabar me embriagando, automaticamente estou em pecado. Eu vou no bar? Claro que não. Por quê? Porque eu não sei se de repente eu chego lá, mas o Espírito de Deus vai me proteger. Jesus falou assim, olha, vigia e ora, para não cair em tentação. Não é o Espírito de Deus que me livra da tentação. Ele me garante vitória. Mas quem
vai fazer com que eu me livre da tentação é a minha vigilância, e isso é responsabilidade minha. Vamos lá, versículo de número 6. Porque a inclinação da carne é morte, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar, por causa do pecado de Adão. Lembra lá no passado? Por causa do pecado do Adão, a carne, ela sempre vai buscar inimizade contra Deus, porque a carne busca pecado e Deus é inimigo do pecado. Às vezes a gente fala assim, Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. Não, Deus não ama o pecador. Deus não ama. O amor de Deus é tão grande que ele resgata pecadores. E isso tem que ficar claro. Então toda pessoa que está em pecado aí Deus ama. Ué, que diferença que está então entre nós? Então por que eu sou crente? Se Deus ama o pecador. Ah, mas ele está em pecado e eu não peco. Nós não pecamos? Se nós pecamos, estamos na mesma condição que um pecador lá fora. E o amor de Deus está de sobremaneira igual. Não. Deus odeia o pecado. E Deus quer matar o pecador. Por que Deus não mata o pecador? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Porque aí Cristo veio para tirar essa inimizade da carne do homem para com Deus. E aí que entra o processo da regeneração. É isso que nos faz diferente. Quem está no mundo está em pecado? Tá. Quem está na igreja está em pecado? Não, mas peca. Ninguém está livre de pecar. Estamos sujeitos a pecar. Só que agora nós não vivemos pela carne. Logo não buscamos mais pecado. Mas buscamos uma vida separada do pecado. Tá certo? Versículo 7, né, nós estamos? Pois a inclinação da carne é morte, mas o do Espírito é vida e paz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por que eles não podem agradar a Deus? Vamos parar só um pouquinho aqui. E isso vai nos fortalecer a nossa ideia de que Deus não está amando o pecador que está lá fora, o pecador que está morto no pecado. Ele diz, os que estão na carne, ou seja, os que estão em pecado, estão mortos no pecado, não podem agradar a Deus. E por que eles não podem agradar a Deus? Simplesmente pelo fato de não terem fé. Porque é a fé que nos traz a salvação. O que é a fé? Firme fundamento das coisas que não se veem, a prova das coisas que não, as provas das coisas que se esperam. Eu não estou vendo um Ismael sem pecar, mas eu não espero um Ismael sem pecar. Você não espera você sem pecar? É uma esperança que nós temos. Por quê? Porque o Espírito Santo está fazendo um processo e eu creio, eu tenho fé nisso, que o Espírito Santo está me santificando para chegar ao encontro de Deus. Então, nota que a esperança, ela é juntamente com a fé. Né? Tem um outro texto que diz que viva a fé, viva a esperança e viva o amor. Aí ele vai dizer, mas dessas três coisas, o principal é o amor. Ué, mas não é fé? Fé não é o principal? Aquele que tem fé, tem esperança e vive no amor de Deus. Porque é alcançado para a regeneração aquele que Deus amou. E é desse jeito. Porque aí nós começamos a agradar a Deus. Por isso que o escritor aos Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível que a gente creia que Ele é o nosso galardoador, ou seja, aquele que cuida de nós, aquele que nos dá presente, aquele que nos salva, aquele que nos liberta, aquele que nos guia. Então, sem fé é impossível agradar. A pessoa que está em pecado lá no mundo, ela está morta no pecado, portanto ela não tem fé.
Se o Espírito Santo de Deus não for lá e colocar fé nela, para ela querer ouvir a Cristo, e quando ouvir a palavra de Cristo, ela crer em Jesus Cristo, não acontece o processo da salvação na vida dessa pessoa. Tá certo? Vamos lá. Versículo 9. Portanto, vocês, porém, não estão na carne, olha que maravilha, mas no Espírito. Aí ele entra com uma frase que, de vez em quando, eu falo essa frase. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porque se o Espírito de Deus habita em vós, olha aqui, ó, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é... O que está escrito aí na tua Bíblia? Não pertence a Cristo. Ou a outra tradução vai dizer, não é dele. Então, se eu não tenho o Espírito Santo, eu não sou de Cristo. Posso ser pastor. Porque para ser pastor eu busco conhecimento humano. Nós vamos lá na faculdade de teologia, estudamos 5 anos de teologia, pronto, posso ser pastor. Posso ser pastor. Aí eu pego, né, principalmente se eu tiver uma boa oratória, eu engano muita gente. Agora, ser pastor não significa ser de Cristo. O que significa, o que mostra, o que me garante ser de Cristo é você ter o Espírito Santo de Deus. Para ter o Espírito Santo de Deus, como é Espírito, eu não vejo, correto? Eu não vejo. Espírito não tem como ver. Mas esse Espírito, ele dá um fruto dentro do meu coração. Todo aquele que é escolhido por Deus, o Espírito vai até ele, coloca um fruto nele, e este fruto traz 9 características. Lembra que nós estudamos? As 9 características do fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, 22 e 23. Porque o fruto do Espírito é, primeira coisa, amor. Aí ele vai classificando, né? Paz, longanimidade, benignidade, temperança, fé, mansidão, domínio próprio. Está faltando um. Não sei qual que é. Se lembrar, depois fala aí. Essas características, elas vão fluir para o meu exterior, do meu interior, do meu coração, para o exterior. Então tá, eu sou um camarada, vamos lá, eu sou pastor, prego pra caramba, estou fazendo uma simbologia, tá? Estou dizendo que é isso. Prego muito. Nossa, que coisa, como esse pastor prega. Mas eu não tenho amor. Eu não amo as almas. Eu amo o salário que eu recebo da igreja. Eu amo quando me chamam para pregar em outra igreja e me dão um cachê de 1.000, 5.000, 10.000. Tem pastor aí maluco que está cobrando 50.000 para pregar. Eu ia falar o seguinte, se alguém me falasse, eu cobro 5.000 para pregar, eu falo assim, tá bom, vou levar você lá na Tibiriçá. Mas eu quero 10 coxos andando, quero 5 cegos enxergando, porque por esse valor tem que ter muita coisa. Não é? E ele vai garantir o quê? Tem que ter milagre. 5.000, 50.000. Você acha, irmão? Agora, se eu não tenho amor pelas almas, eu não tenho o Espírito de Deus. Porque benignidade eu posso até enganar e fazer. Se é um cara longânimo, eu posso até conseguir. Não é? Mostrar para vocês que eu tenho fé, posso até conseguir. Mas se não tenho amor, é porque eu não tenho fé e não tenho esperança. E quem é a nossa esperança? Chama-se Jesus Cristo, aleluia. Então, se eu não tenho isso, o cara prega muito, mas e daí? Não é de Cristo, não pertence a Cristo.
É um daqueles que vai chegar lá no dia do julgamento e vai falar para Jesus, espera aí, no teu nome eu fiz isso. Ele vai falar, apartai-vos de mim, eu não conheço você, porque você praticava a iniquidade. Não te conheço. Deus conhece. O salmista diz assim, o Senhor conhece o caminho do justo. O caminho do ímpio, ele não conhece. E ele diz, esse perecerá. Nós somos justos? Não, não somos justos. Mas nós fomos justificados. Lembra? Romanos capítulo 5, versículo 1? Sendo, pois, justificados pelo quê? Pela fé. Temos paz com Deus através de Jesus Cristo, o seu Filho, o nosso Salvador, o nosso Redentor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Percebe que tudo é Cristo? Não tem como buscar alguma coisa, alguma qualificação em quem quer que seja ou no que quer que seja. É só Cristo. É Cristo. Tá? Então vamos lá. Versículo de número 10. E se Cristo, quando somos dele, na outra versão aqui, já escolhido pelo Espírito, agora vamos ler nessa tradução aqui. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Qual justiça? A justiça que Jesus Cristo nos trouxe, no fato dele cumprir toda a lei, e ele agora, fazer com que nós, nele, somos cumpridores da lei. Estamos livres da condenação da lei. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Então, portanto, agora, versículo 1 de novo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Quando somos dele, já escolhido pelo Espírito, e tendo o processo da regeneração iniciado em nós, a nossa responsabilidade de filhos, esse não está escrito aí, tá? Isso é uma fala minha, tá bom? Eu escrevi aqui para eu não esquecer. Então, o Espírito vem, nos escolhe, nos preenche, coloca fé, ouvimos a palavra, aceitamos o ato de Cristo como Senhor e Salvador soberano na nossa vida. Ele inicia o processo da regeneração. E iniciado isso em nós, a nossa responsabilidade de filhos aumenta consideravelmente e passamos a uma busca incessante de conhecimento da palavra de Deus, por onde nossa fé é aumentada. Fazendo assim, vamos expelir pela nossa vida as características do fruto do Espírito Santo, que está relatado em Gálatas que nós falamos agora há pouco. Tá certo? Então essa é a maneira que nós conceituamos o que Paulo está dizendo para os irmãos, os romanos. Versículo 11. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então, se temos o Espírito de Deus, nós vivemos consequentemente totalmente pelo Espírito Santo de Deus. Versículo 12, ele diz, de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito mortificarmos as obras do corpo, então viveremos. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus... Conclui para mim aí, por favor. São filhos de Deus? É isso. Então quem são os filhos de Deus mesmo? Todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus.
Entendeu? Conseguiu compreender por que não depende de nós a salvação? A salvação não depende de nós. É um ato totalmente de Deus, através do Espírito Santo, em o nome de Jesus Cristo. Mas então eu vou viver folgado porque Deus me escolheu, Deus me deu salvação, Jesus Cristo morreu, o Espírito Santo me conscientiza disso e eu agora não preciso fazer nada. Como não preciso fazer nada? Eu agora não sou devedor da carne, em pecado, mas sou devedor ao Espírito, a Cristo. E o que eu tenho que fazer? A obra de Cristo. E quem é que me orienta? O Espírito Santo. Fala, irmão. Ah, não? Então tá bom. Tá certo? Então, nós vamos parar por aqui, são 10:09 e eu já estou sentindo muita coceira aqui na garganta. Então, nós vamos parar agora, continuamos, se Deus permitir, no próximo domingo, na próxima quarta-feira, né? Nós temos um próximo texto, se os irmãos quiserem ler, tiverem tempo e condição de ler essa semana, segunda carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 11, é o texto que nós iremos trabalhar, se Deus assim permitir, na próxima semana. Tá bom? Irmãos, amanhã nós teremos como o pastor Samir já entrou em férias, e o pastor Daniel assume 1º de fevereiro. Então ele também está em férias, né? Então amanhã nós vamos fazer a transmissão de um estudo. Aí não sei se eu faço em casa ainda ou lá na congregação, na central, pela página pela página da Igreja Central, da Metodista Central, tá bom? Eu não sei se vocês têm acesso a essa página. Vocês têm? Se não tiver, eu vou mandar o link. Tá? Então eu mando o link para vocês, se vocês quiserem acompanhar o estudo que será ministrado amanhã, as próximas quinta-feiras, né, que estão dentro de janeiro. E a partir do dia 1º, aí o pastor Daniel vai assumir e com certeza ele assumirá os cultos de quinta-feira lá. Tá certo? Então que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 11. Tá certo? Então vamos. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, que não se intimidaram com a chuvona que caiu, né? Mas Deus deu um jeito e ela logo foi embora. E eu louvo a Deus e peço ao Senhor que segura mais um pouco até eu pegar o ônibus, né? Eu não posso tomar chuva. Só do Espírito Santo. A chuva do Espírito é uma delícia. Vamos orar e agradecer a Deus então por este culto. Pai querido e amado, eu sou grato a Ti, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui na Tua casa, aqui no Teu santuário, ministrando a Tua santa e poderosa palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que nos tem feito. Obrigado a Deus por guardar nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos tem dado saúde. Ainda que eu tenha passado uns dias de perrengue, mas o Senhor esteve conosco. E eu sou grato ao Senhor. Te peço a Tua proteção, Senhor, sobre a vida de cada membro dessa congregação, de cada irmão que nos assiste. Que o Senhor possa guardar. Guarda, Senhor, desse Covid, guarda dessa gripe aí, Senhor. Nos livra, Senhor, desse mal, não porque merecemos, mas porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor está sempre pronto a nos ajudar. E eu tenho certeza que é da Tua vontade, Senhor, que nós passamos pela prova, mas continuamos a dar glórias ao Teu nome. Contamos, Senhor, com a cura e a restauração de todas as vidas que nos colocamos aqui, Senhor, da vida desse menino recém-nascido que fez a cirurgia no coração
e agora que foi fechado, que o Senhor entre com providência. Seja feita a tua vontade, mas se o Senhor puder nos atender, que essa criança seja prova viva do milagre que o Senhor opera através do nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Despedimos a tua igreja em paz, Senhor. Leva os teus filhos, as tuas filhas em paz para os seus lares, guardando e livrando todo mal, todo perigo. Nos leve em paz até Bauru e que a tua glória resplandeça sobre a nossa vida, hoje e para todo sempre. Amém. Faz a conchinha. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do seu doce Espírito seja sobre a nossa vida, hoje e para todo sempre. E juntos vamos dizer: amém. Que o Senhor nos abençoe. Até a próxima, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus.